Muito bem, retornamos aqui a essa bancada empresarial aqui no canal 12 Digital da NET e o nosso trabalho é passar para vocês um pouquinho o que está acontecendo. Quem está fazendo o quê, aonde, produzindo o quê, para quem, como esse mercado chega até você, que o nosso negócio é ver você faturando. Faturou, tu inova, tu constrói, tu emprega, tu modifica o mercado, né? Você compra, negocia, vende, viaja, se aprimora. Quando a coisa está bem, você faz de tudo, né? E a gente está enfrentando o mundo. E quando a gente tem um mercado aberto, a coisa complica. Quem tem uma certa reserva de mercado ainda pode ter uma certa tranquilidade. Mas as coisas estão mudando. Está vendo grandes grupos fazendo parcerias com o mundo, que sozinho não dá para ir a lugar nenhum mais, né? Ninguém produz o suficiente para tomar conta do mercado e querer bancar o grande. E aí a gente tem que enfrentar essa situação que está aí. No programa de hoje a gente está recebendo aqui a Janaína Seibert, diretora operacional da Maestria Gestão e Processos, e o Gilmar Ademir Wegner, gerente aí, melhor dizendo, presidente da SEAC, comandando aí engenheiros, arquitetos, agrônomos, enfim, químicos, um pouquinho de tudo aí, a entidade aí é grande e está trazendo aí o Gemmi Lerner aí, que é uma marca internacional brasileira, falando, discutindo aí sobre o setor de arquitetura, engenharia, enfim, com um urbanismo nesse trabalho. Mas a gente vai começar já com as mulheres, né? Esses caras estão tranquilos, o presidente aqui o salário é bom, ele não está muito preocupado. Janaína Seibert, vamos falar um pouquinho da maestria. O que é a maestria, o que é gestão em processos, principalmente porque a gente está falando no mercado que 99% são micro e pequenas empresas. Certo. Na verdade, a Maestria é uma consultoria que trabalha com BPM, Gerenciamento de Processos de Negócio. A metodologia BPM ela é muito nova no Brasil, ela tem menos de 10 anos. No entanto, nós somos um dos defensores da causa da metodologia de BPM, né, de estruturar as empresas, fazer análises diagnósticas através da metodologia, mas em síntese, né, exemplificando e de forma mais comum. Entra-se na empresa, se faz bons diagnósticos de áreas, de processos, de atividades, se propõe melhorias e se implementa melhorias, né? Vamos fazer um resumo em 3 segundos. Isso é a maestria, né? A gente propõe soluções e melhorias dentro das organizações. Quando a gente fala em organização, em mudar processos, em melhorar a própria gestão da empresa, a gente quer saber quem vai fazer isso. Quando eu falo em maestria, quem são os profissionais da maestria que vão entrar dentro da minha empresa e fazer essa avaliação para mim aí, até para a gente conhecer? Depende do tipo de serviço, né? Tá. Aí eu tenho uma pequena empresa, vamos dar um exemplo aqui, estou lá com 50 funcionários ou 100 funcionários. A gente sabe que aí já tem um processo desde da própria capacitação do gestor da empresa, né? Como é que tu chega, como é que eu entro em contato? Eu ligo para a maestria, até vamos falar, maestria, qual é o telefone? 3021 5606. 5606. Exato. 3021 5606 lá da maestria. A partir daí, como é que começa o trabalho? Primeiro, fazer uma análise diagnóstica. A gente entrevista as pessoas vinculadas à organização, entende o que elas fazem, como elas fazem e que tipo de materiais e ferramentas elas utilizam para fazer o seu trabalho. A partir dali é feito um mapeamento dos processos, realmente, da sequência lógica como as atividades são executadas a cada uma das atividades, a cada uma das funções. Com base nessas informações, nós desenhamos, nós usamos aplicativos, sistemas chamados Process Modelers, que são a super mega evolução dos diagramas, né, de fluxogramas, né, uma forma gráfica, um diagrama, para fazer então a formatação, a demonstração gráfica do processo e discutir as informações relacionadas a ele. Aí entram inúmeras informações, tempo do processo, atividades, número de pessoas, custo da atividade. E a partir dali, dessa análise que é feita, então, se propõe melhorias, mudanças no processo, se necessárias. Não só as mudanças, mas principalmente, porque o processo ele já existe, independente da Janaína ir lá e te dizer sobre ele ou não, mas documentar o processo, né, que é muito importante, porque as regras de negócio elas não são claras, né, para todos. Então, documentar as políticas, as regras de negócio, as atividades, criar os procedimentos, as instruções de trabalho, deixar o negócio claro para todos, do diretor à tia do cafezinho. E falando nisso, tia, pela tua experiência, a gente está falando de uma empresa aqui que, como tu me disseste agora há pouco antes da entrevista, já tem a certificação ISO 9001. Sim.
Isso quer dizer que a gente está falando também em processos, em gestão da própria empresa para poder atender terceiros. Obviamente, eu acho que a regra número 1, né? Você tem que ser o exemplo daquilo que você quer pregar, Quer vender, é verdade. Você quer ser um líder, você tem que ser o exemplo do líder que você quer como uma equipe. Então, isso também como empresa. Eu não posso dizer, como é que eu vou falar em qualidade de processo se eu não for uma empresa que preza por isso ou que tenha boas práticas relacionadas, né? Então, acho que isso é fundamental. E a cultura nossa aqui, como é que está? Para quem vai para o mercado, a gente sabe que Caxias por si só já é um mercado complicado. Qualquer área aqui, se tiver alguém que está achando fácil negociar aqui, me avisa até para mim conhecer aí. Eu estou aqui há 40 anos, a coisa é complicada. Na área de comunicação aqui, então, o pessoal abre a mão aí para ajudar a gente a fazer umas festas aí, porque tem que investir um pouquinho na comunicação. E já é uma característica nossa de economizar, de não gastar, já é da própria região aqui. Como é que está a cultura do empresário? Como é que ele vê o trabalho da maestria? Porque é uma coisa assim que é, bom, a empresa é minha, eu toco do jeito aqui, comando-me, só que a evolução do mercado, a velocidade das informações estão muito grandes e a competição vem gente preparada para cá. Sim. Não vem mais um cara do meu nível, vem um cara muito melhor do que eu, com informações mundiais, chegando aqui no bairro para trabalhar, né? Na nossa região, não vejo sem ser da nossa região especificamente, mas enfim, consultoria em si é uma coisa muito difícil porque mexe com o ego, né? Quer dizer, o empresário tem que querendo ou não, tá apontando para si mesmo e dizendo, eu falhei. Isso é complicado para o gestor. Então, exige uma maturidade organizacional para entender que consultoria não tem que ser que nem médico. Você não precisa ir nele só quando você está doente. Ele pode ser preventivo, né? A saúde preventiva da organização é um olhar de fora, né? Uma opinião de terceiros. Custa mais barato. Exato, não esperar o problema acontecer. Deveria ser assim. Ainda em Caxias do Sul, na nossa região, ela é muito reativa. Né? Eu preciso, quer dizer, aconteceu algo em específico que exige uma necessidade de um suporte externo. Ainda ela não é preventiva, como Grande São Paulo e outras capitais, onde já existe a cultura de consultoria, de mapeamento, análise de processos com o intuito de prevenção, realmente, né? De uma análise de um olhar de fora. Essa é uma das questões, eu acho, ligada ao processo consultivo em Caxias do Sul, aqui na nossa região. Outra questão que é muito específica daqui, eu digo assim, nossa linha de produção, nossa fábrica, nossa indústria, ela possui equipamentos de primeiro mundo, isso é louvável. A área tecnológica industrial, ela é riquíssima e ela é referência. Só que se a gente for olhar a gestão do negócio, ela tem assim, um contraste muito grande com isso, porque a gestão está sendo feita por planilhas de Excel e Word. De um lado, tecnologia de primeira ponta, de outro, investimento tecnológico na área de gestão, muito pouco, né? Em sistemas de gestão, em aplicativos específicos de apoio ao negócio, planejamento estratégico, BSCs e outras tecnologias de procurement, CRMs e por aí vai. Quer dizer, ela é muito ainda primária nesse sentido. Acho que seriam os dois pontos fundamentais, essa questão do ego, relacionado à saúde preventiva da organização, e a automação dentro do processo administrativo e gerencial. Quando a gente fala em gestão, tu pega o todo da tua corporação. Processos é para dar uma certa padronização e orientação para a tua equipe de trabalho? Também, como é que a gente pode vender isso? Até porque a gente sabe, para quem lida com qualidade, a gente vem trabalhando há muito tempo nessa área, até porque a gente tem o prazer de ter começado o processo de qualidade em Caxias lá atrás. Eu, Rogério Tondo, a turma trazia a Gralha, a Eberle, eram as únicas empresas que estavam mexendo, o PGQP estava começando, a gente trazia a Associação Gaúcha da Qualidade para cá. Na época foi criado para até orientar a própria SIC de se estruturar para atender os seus associados. E aí a gente tinha semanalmente reunião sobre qualidade e foi uma coisa que evoluiu, graças a Deus. Hoje a gente é uma referência em várias coisas. A prova é que tivemos esse ano aí 2 empresas de diamante na área da qualidade e são daqui. Com certeza. Isso quer dizer que quando a gente vê uma master, como já viu do Grupo Randão, quando a gente vê empresas de primeira linha fazendo parcerias, a gente tem o orgulho de estar aqui no meio dessa área empresarial. Como é que tu vê esses processos para implantar? Porque a mudança é uma coisa que nos agride.
Porque processos, quando a organização resolve ser gerida por processos, né, que o processo começa, querendo ou não, quando o cliente, a hora que você vai prospectar um cliente até a hora que você entrega o produto ou o serviço para ele. De ponta a ponta, isso é um processo. Tudo que acontece no caminho é um processo. E o processo, quando a organização então decide, não, agora nós seremos uma organização orientada por processos, ela perde a questão hierárquica, né? Porque você é responsável pelo processo e não mais pela sua atividade. As pessoas começam a ser corresponsáveis, inclusive pelos erros dos outros, né? E isso exige uma mudança cultural muito significativa. Eu acho que o gerenciamento de processos, a mudança por processos, o primeiro sinal de necessidade acontece com 2 anos, 3 anos da organização de vida, quando ela começa a perceber que as coisas estão mais bagunçadas do que ela espera e algumas áreas perdem o controle. Este é o momento que começa o desenho de processos, o levantamento das informações para criar as instruções e os procedimentos. Cada um saber o que tem que fazer no Exatamente, dia. Quer dizer, a sequência lógica de atividades, né? Porque eu acho que o fundamental na área de processos é o fato de as pessoas, primeiro, se darem o direito de ficarem doentes, de tirar férias e de serem substituíveis, né? De tal forma que o comprometimento com a qualidade seja mínimo. Que eu possa tirar um procedimento de uma gaveta e qualquer um consiga apagar um incêndio comprometendo minimamente a qualidade. Né? Então, aí nós começamos a orientar uma organização para processo, quando ela consegue fazer isso. Porque a informação na prática hoje ela é aberta para todo mundo. Né? A gente precisa se aprimorar e aí vem a importância daquilo que a gente sempre fala. A gente vai falar em seguida da arquitetura, engenharia aqui. Quando eu vou construir uma casa ou fazer alguma coisa, ou vou abrir um processo de gestão de qualidade dentro da minha empresa, eu preciso trazer profissionais que estudaram para isso. Exato. Não é o que eu acho do negócio. Né? Essa é a grande mensagem. Contrata um profissional para fazer aquele trabalho que ele foi preparado para isso. Né? Sim, sim, importante. Inclusive, a nossa metodologia, o BPM, ele nasceu, a origem, o nascimento do BPM foi para atender a área de construção civil, né, que atende ele em função justamente do custo, né, otimização do custo, e governo, que eram os principais mecanismos de necessidade desse gerenciamento. Hoje existe a Associação Brasileira de Gerenciamento de Processos de Negócio, existe a Associação Internacional, existe uma notação técnica específica para isso, que é o BPMN, existe provas para isso, que são os CBPPs, que regulamentam que fulano ou beltrano está apto a isso, quer dizer, realmente, até a disciplina, método e processo precisa ser já revista, inclusive no ensino. Aí a gente vai bater mais embaixo que os processos, a evolução e a velocidade das coisas são muito grandes. E a gente vai se acomodando com o processo. Só que quem chega para competir com a gente vem mais preparado. E aí o mercado não perdoa, né? Não adianta falar de governo, falar dos outros, tu tem que ter o teu trabalho, a tua visão do teu negócio, é tu que tem que ter. É muito fácil colocar a culpa no governo, nos impostos, né? Se a gente não olhar para o próprio umbigo e dizer, realmente, a minha parte também precisa ser melhorada. Qual é a tua formação? Contábeis. Contábeis. E aí veio entrar, a maestria foi criada em função do quê? De experiência, de pesquisa, como é que tu viu isso? Uma organização na área de processos, eu acho que todas as consultorias nascem de um consultor independente que em algum momento trabalhou numa organização e tentou propor mudanças significativas que percebia que eram importantes e não conseguiu espaço para fazê-las mudarem, e a partir dali desenvolveu suas metodologias e começou a propor mudanças em outras organizações menores, e aí então lhe dava o respaldo que ele tinha a dizer, com base na experiência que ele trouxe até então de mercado. Acho que toda empresa nasce assim de consultiva, né? Da experiência individual de alguém que se rebelou dentro de uma outra organização por não ter tido espaço para propor mudanças. Né? E não foi diferente, né? Eu trabalhei muito tempo em empresas, na área de telecomunicações, e a minha saída para o mercado da consultoria independente foi neste formato. E da consultoria independente para o reconhecimento como organização, porque precisa existir uma marca, né? A Janaína sozinha não faz verão, nem as andorinhas. Então nasceu a maestria, né? E agora, com certeza, a consultoria, a maestria não é só a Janaína, existem profissionais de todas as áreas, tão competentes quanto ou mais que a própria Janaína, na área de comunicação, na área de marketing, na área de economia e assim por diante. Onde é que está a maestria? A maestria está na Rua Amazonas 512. Nós mudamos este ano, perto do Posto Margarida.
Muito bem. Telefone lá então, novamente? 3021-5606. Muito bem. Vamos falando sobre isso com essa turma que está construindo aqui o mercado. A Janaína Saibter vem aí representando então a maestria aqui, diretora operacional da maestria Gestão e Processos, aqui no Jardim América, certificada em 3 anos. Sim. 3 anos. É bom ver essa turma aí, conhecer um pouquinho o que essa turma está fazendo aqui em Caxias do Sul e entender que você que é empresário, dependendo do seu tamanho, comece a se organizar. Se é pequenininho, se organiza já desde cedo para enfrentar esse mercado aí que não é para amador. Vamos fazer uma coisa que a Janaína gosta também, e os engenheiros, vamos faturar um pouquinho. Em seguida a gente volta conversando aqui dentro da bancada empresarial com essa turma que constrói essa comunidade. Canal 12 Digital da NET, a primeira TV produzida digitalmente aqui em Caxias do Sul, para você.